Fui iniciada no terreiro do Cantoá aos 9 anos de idade pela lendária Mãe Menininha. Eu estou dando continuidade ao trabalho da minha mãe, carnal, Ivone de Oxóssi, que fundou um terreiro aqui em São Gonçalo. E como eu fui uma criança de candomblé, eu sempre me interessei muito. É uma coisa que sempre me fascinou. E, por outro lado, eu sempre tive muita tristeza de ver, assim, meus avós... Minha avó era completamente negra, né? E casada com um branco, um português. E sempre houve as murmúrias do racismo, do preconceito. Mas para quem nasce no candomblé, nós não conseguimos ter esse olhar, porque a gente já cresce dentro de um movimento de respeito ao que é diferente de você. O candomblé é um espaço de acolhimento e talvez é uma religião complexa em tudo, né? No aprendizado, no aprender ao conviver com respeito ao outro, a resgatar a cidadania. Isso a gente aprende desde muito pequenininho, né? Sempre me incomodou muito esse não reconhecimento, né? De admitir. Por que isso se formava na cabeça? Por que não reconhecer isso? E quando fui ficando adulta, percebi que não se passava de preconceito, né? Que é uma das coisas piores que um ser humano pode ter. E do racismo, porque é não admitir que uma coisa tão bela, tão forte e tão participante venha de negros. Então, quer dizer, eu percebi com um olhar diferente da minha mãe, da minha avó e talvez dos mais velhos, porque realmente o candomblé tem uma grande filosofia, que é de não mostrar e não querer impor às pessoas como sendo a única verdade. Nós acreditamos num Criador que criou toda essa diversidade e fez de nós diferentes um do outro, né? E a formação até Yorubá, o começo do mundo, fala disso, segundo a cosmogonia em Yorubá, da parte da Nigéria, que é a que eu pertenço, né? Que nós somos diferentes por isso, nós fomos moldados de barro, né? Nas mãos, e daí nós não somos iguais, né? Nada que você faz manualmente é igual, né? E Oxalá soprou na narina dos bonecos inanimados o sopro da vida e nos fez seres humanos. E o que me entristece perceber foi ouvir o lamento da minha avó, que já vem escutando da bisavó, da tataravó, da minha mãe, e eu estou envelhecendo, já tenho filhos e netos, e eu não quero que eles herdem essa herança desse preconceito, né? Dessa falta do respeito ao direito humano. Então isso é muito doloroso. Então a intenção de criar matrizes que fazem, porque são chamados no governo como matrizes africanas, a intenção de fazer isso é de mostrar, de valorizar, né, a cidadania, de mostrar para eles, porque você perde muitos adeptos hoje por conta de que eles entendem que ir para a igreja, para outro segmento, né, não é que faz deles forte, arranjar emprego, isso aqui não é, isso é política. E perversa no município como a nossa. O homem até hoje estuda a sua origem, e nós não sabemos a nossa origem e não queremos perder ela. Né? Porque você sai de tirar os seus ancestrais escravizados e não escravos, tirar da África, trazer para cá, escravizar e querer... eu não entenderia isso há 500 anos atrás, mas hoje, com toda a tecnologia, com todo o homem muito mais, né, bem estudado, bem formado, e ainda ver preconceito a esse grau e falta de respeito e racismo, eu não consigo compreender isso no ano 2011, no século XXI. Não tem como você falar da cultura de qualquer segmento sem falar da religiosidade dela. Por que então isso se bate na nossa? Nós não somos fracos, nós somos fortes. Porque nós já resistimos a caça às bruxas, nós já resistimos à escravidão, e eu não acredito que o candomblé vai acabar em instância alguma. E se nós não fôssemos tão fortes, talvez eles não nos atacassem tanto. Porque na hora de falar da história da África, vai aparecer um historiador, vai aparecer aquilo lá, mas vai ter um momento em que vai se falar da religiosidade afro. E aí entra o racismo e o preconceito, né? Principalmente no nosso município. Então, tornar esse projeto, tirar ele do papel
e fazer dele realidade, trazer a comunidade para dentro do terreiro, aonde isso ajuda e muito essa quebra do preconceito, porque quando eles entram, eles percebem que aqui não há um demônio, não há uma coisa ruim. O candomblé é um contato direto, é uma filosofia. Nós somos os guardiões dessa natureza. Querem atribuir a nós até o demônio que não pertence ao nosso segmento, porque o demônio é o anticristo de Cristo. Ele pertence à filosofia cristã. Para o candomblé, o demônio não existe. O demônio de chifre, rabo e tudo mais, que eles falam assim, não vai pegar o doce naquela casa porque é do diabo. Eles também têm que lidar com Jesus Cristo, com Deus e com o diabo deles. Porque Deus é um só. E nós temos fé em Deus, em Cristo. Eu estou falando por mim e pelo meu segmento da minha casa. Nós acreditamos no bem. E não podemos esquecer de um segundo detalhe. Contar a história do negro, sem a história do Brasil, você consegue contar, porque a África é o primeiro continente do mundo. Né? O primeiro ser humano é africano, segundo a ciência, não é eu, mãe Márcia, que estou falando isso. Então, contar a história do Brasil sem a história do negro, você não consegue. Nós, afrodescendentes, devemos fazer com que tenha valido a pena as chibatadas dos pelourinhos, a escravidão, as perseguições do capitão de mato, os quilombos, que era o espaço de resistência. Se nós não dermos continuidade a todo esse trabalho, o que vai acontecer com isso? Não valeu a pena se falar de ancestralidade? Só que aquela família que, vamos dizer assim, o candomblé, o fascinante dele é isso. Ele é tão antigo, né? Ele é tão antigo, muito antigo, tem toda essa tradição, mas também ele é tão contemporâneo, ele é tão moderno, que ele vem se adequando aos tempos de hoje, aos dias de hoje, ao jeito de viver de hoje, mas ele vai sempre resistir. Ele vai se adequar a qualquer espaço como a água, exatamente como a água, né? Que vai lá e vai botar uma barreira e vai barrar ela, vai fazer um lago, vai implodir, vai virar um lago, você vai pôr ela num copo com água, num copo, ela vai tomar a forma do copo, mas ainda assim ela é a água.